Então, a igreja, seja moderna ou não moderna, ela, tem o seu significado espiritual, seu significado, não é, que é o caso aqui dos vitrais que eu estou citando. Aqui dentro da catedral, a gente tem esse presente, não é, na época, o Papa Paulo VI. Então isso aqui é uma relíquia, o então cardeal de Milão, chamava Montini, ele, visitando Brasília em 1960, por ocasião da, bênção, por ocasião da inauguração de Brasília. 4 anos depois ele foi feito Papa, Papa Paulo VI, e Brasília foi inaugurado, 6 anos depois, não é? E então ele presentia a Catedral de Brasília com, esse altar, não é, que veio direto de Roma. Junto a esse altar veio também a La Pietà, aquela imagem chamada Nossa Senhora da Piedade, que é do mesmo tamanho, a mesma réplica da La Pietà de Michelangelo, que está na Catedral de São, Pedro, também presente do Vaticano. A gente tem os confessionários, ali projetado por Oscar Niemeyer, que lembra um pouco o olho, né, o formato do olho. Então Deus enxerga as pessoas, não é, na confissão. A pessoa quando abre o coração, ela é vista por Deus. Então os 2, confessionários, os 2 olhos, os olhos de Deus sobre o coração humano, não é. Aqui em cima a gente tem os 3 arcanjos de Czechiaski, não é, eh 300 quilos, 200 quilos e depois 100 quilos de esquiasque, então projeta aqui esses anjos. Depois ali no coro, não é, então aquela parte ali onde está a filmagem é o coro, nós temos lá a Via Cruz, a passagem da vida de Jesus, não é, de Cavalcante. Depois, no fundo, a gente tem a primeira cruz, que foi celebrada a missa aqui em Brasília, atrás do Memorial JK, na Praça do Cruzeiro, em 3 de maio de 57. Então, sobre a sombra daquela cruz, onde não havia nada em Brasília, foi, portanto, celebrada a primeira missa. E junto com aquela cruz que lá foi projetada, foi trazida esta imagem pelo cardeal de São Paulo, que veio fazer a bênção de Brasília, junto com Juscelino Kubitschek, esta imagem de Nossa Senhora Aparecida, que chegou aqui em 3 de maio de 57. Então, a maioria de nós nem existíamos e tudo isso já era parte da cidade. Depois Dom Bosco, ali aquela outra estátua, que é aquele que sonha lá em 1856, daí para frente, que no paralelo 15 e 20, nasceria uma terra, nasceria uma cidade, não é, que correria leite e mel e que seria esperança para a nação. Então, Juscelino Kubitschek, pautado nessa profecia, então, junto com a sua equipe, projeta Brasília exatamente do paralelo 15 e 20, que é a Ermida Dom Bosco, lá embaixo, onde dá exatamente o paralelo 15 e 20, cumprindo assim a profecia de Dom Bosco. Por isso ele é copadroeiro de Brasília e tem a imagem dele aqui. Depois que eu cheguei na catedral, há 3 anos faz, as pessoas sempre me pediam para subir ao presbitério para poder, tirar foto com a imagem de Nossa Senhora. Mas essa imagem é uma relíquia para nós, chegou aqui antes de nós, não é. Então, já tivemos várias tentativas de vândalo, de pessoas que não respeitam o culto e as outras religiões, de na hora da missa, comigo celebrando, de subir para poder quebrar a imagem, não é. Então a gente tem maluco para todo lado. Então, eh, eu então pedi que um artista aqui brasileiro fizesse aquela escultura, que aquela escultura ela é uma réplica de Cláudio Pasto, porque o Papa Francisco pediu que fosse feito, não é, por ocasião dos 200 anos do aparecimento de Nossa Senhora nas águas do rio Itaguaçu e colocado lá nos jardins do Vaticano, não é, o encontro da imagem. Então ali naquela tem o barco, os 3 pescadores e o milagre dos peixes com a imagem no meio.
Então aquela obra de arte de Cláudio Pastos, né, a original está lá no Museu do Vaticano, então eu quis trazer essa réplica para cá, para que as pessoas pudessem tirar foto, rezar e se aproximar. Então, não é uma duplicação de imagem, não é? É um lugar instagramável, aonde a gente facilita as pessoas a rezarem e a estar mais próximo de Nossa Senhora. Compreendido? E depois a gente tem o batistérios decorados com, os azulejos de Atos Bucão, a gente tem aqui, as cenas da vida de Maria, e assim a catedral dedicada, esse altar, em todos os altares das igrejas, não é, se derrama óleo, se consagra. Então aqui está a diferença entre uma igreja protestante e a igreja católica. A igreja católica, não é, o templo é sagrado, não é? Não é uma loja que você aluga pagando R$ 1.000, R$ 2.000, R$ 6.000 e ali você coloca o seu culto e começa a fazer. Não é, não é? A igreja católica é um templo dedicado, é um templo abençoado, é um templo sagrado. Então, um dos objetivos desse curso, não é para vocês fornecedores orientar, não é, e saber que nós não estamos numa igreja protestante que não tem essa dimensão sagrada. Quando eu era pároco lá em Arniqueiras, não é, uma uma que foi uma candidata, não é, ao governo do Distrito Federal, ela pediu para fazer uma reunião dentro da igreja. E aí eu disse: "Não, a igreja não pode fazer reuniões, não é, com esse cunho civil, não é. Eu posso ceder o salão para que possa ser feito". Ela: "Não, o salão é muito abafado e tal, mas se o senhor não quer emprestar, não tem problema, eu vejo com o Ministério Calel, essa igreja que está aqui do lado". Aí eu falei: "Pode ver lá com o pastor. E lá você pode fazer o que você quiser, inclusive plantar bananeira lá, porque hoje o Ministério Calel está aí nessa loja, não é? Amanhã pode ser uma fábrica, amanhã pode ser uma outra coisa". Então tem a dimensão sagrada. Então aqui eu já respondo para você, por que que a igreja não faz casamento em salões espalhado por toda a Brasília? Porque um salão não é uma igreja. O salão não tem um altar consagrado e sagrado.